Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você nesta manhã, que se encontra no livro de Salmo, capítulo 51, que fala assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui no Salmo 51, Davi, ele confessa o pecado dele, para Deus e suplica o perdão do Senhor. Aqui a gente vê um arrependimento verdadeiro. E é isso que Deus ele quer de nós. Ele quer que nós venha se arrepender dos nossos pecados, se arrepender dos nossos maus caminhos, se humilhar diante de Deus e suplicar pela misericórdia dele. Aqui a gente vê que Davi, ele foi falho. Ele cometeu um pecado, diante de Deus, um adultério, um homicídio. No capítulo 11 vai falar sobre isso. É de Samuel, capítulo 11 de Samuel. Mas o que a gente vê aqui é que ele se arrepende. Após ele cometer esse pecado, ele vai se humilhar diante de Deus, ele vai se prostrar na presença do Senhor com o coração aquebrantado. A palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 11 fala que o tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ele não foi, ele resolveu ficar no palácio da casa dele. E a palavra de Deus fala que ele passeava ali no terraço e ele vai avistar uma mulher, muito bonita, tomando banho. E ali o coração dele, enganoso, vai desejar ter aquela mulher. Foi aonde ele cometeu um pecado gravíssimo diante de Deus, porque o Senhor não aprovou aquela atitude dele. E aí ele toma aquela mulher, se deita com ela e ali vai ser gerado o pecado. E o pecado, vocês sabem que o preço do pecado é a morte, Então, que a gente venha aprender com essa história de Davi, a nós não estar em lugares errados, na hora errada. Porque muitas das vezes você anda em lugares, você acha que não tem nada a ver, que nada pode acontecer. Mas cuidado, o diabo é enganoso. O diabo, ele cega. Então vigie. Não ande em lugares que não é para você estar. E aqui, logo em seguida, aquela mulher Batseba, ela concebe de Davi. E o esposo dela era um homem de guerra. Era um homem que ficava na guerra juntamente com aquele exército de Davi. Aí o que acontece? No coração de Davi, ele vai armar, para que Urias venha ser morto. Ele chama Joabe, que era capitão do exército, e fala: coloque Urias à frente para que ele venha perecer. E assim foi o acontecido. Colocou ele na linha de frente de guerra, e ali ele foi morto. E quando aconteceu isso, logo após, Deus ele reprova completamente as atitudes de Davi. Deus ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então o que nós entendemos? Cuidado com as escolhas que nós fazemos nas nossas vidas, porque isso faz a gente pagar preço altíssimo, faz a gente ter consequências ruins para a vida toda. Porque quando a gente peca contra o Senhor, a gente pode se arrepender, sim, Deus vai te perdoar, porque Deus é misericordioso. Mas a consequência do seu pecado, tu vai levar para a vida toda. Então que nós venhamos estar vigiando, para que nós não venha cair no laço do diabo, Para que nós não venha ficar cegos espiritualmente e acabar desagradando a Deus nas nossas atitudes. Então Deus ele pega, e envia
Deixa eu ler bem aqui para que você entenda. Deus envia o profeta Natã até Davi para repreendê-lo daquilo que ele fez. E ali Davi ele vai se arrepender grandemente, vai chorar, vai assim se humilhar, né, suplicar diante de Deus. Mas só para você entender, as consequências desse ato que ele cometeu foi gravíssimo, porque o filho que Batseba estava esperando morreu, e teve outra consequência também muito ruim na vida de Davi. A filha dele, Tamar, foi violentada pelo próprio irmão. E o pior também de todos é que o filho dele, Absalão, começou a perseguir o rei Davi para tomar o reinado dele. Tentou, né, contra a vida do pai. E ainda se deitou com as mulheres do rei Davi, expôs aquele... Só que Natã falou para Davi que o pecado que ele tinha ocultado, né, que foi quando ele se deitou com Batseba, que ele tentou ocultar, Deus ia permitir o filho dele fazer um pecado gravíssimo, né, que ia ser exposto para todo o reino de Israel. Então o que acontece? Aquilo que Davi fez em oculto, o Senhor permitiu que fosse revelado para todo o povo de Israel. E ali foi uma humilhação para Davi, né? O próprio filho se deitar com as mulheres dele. Então, só para você entender que o pecado, ele gera morte, ele gera consequência. E Deus, ele perdoou o rei Davi, né? Só que a consequência do pecado, Davi ele teve que pagar, né, pelaquela consequência. E a espada jamais se apartou da casa de Davi. Depois você lê o livro de 1º e 2º Samuel para você acompanhar a história de Davi, para você ver. Que Deus abençoe a sua vida.